vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos falar sobre placa de circuito impresso. Vamos confeccionar uma placa de circuito impresso. Vamos pegar uma placa aqui nova, que não tem... Eu comecei a fazer um desenho, mas tem um propósito para explicar para vocês. Nós vamos pintar uma placa, fazer todas as trilhas, corroer essa placa no ácido que está aqui. Ó, temos aqui o ácido percloreto de ferro. Depois depois de corroída, nós vamos furar as ilhas onde vão ser colocados os componentes, para depois montar a fonte de alimentação nessa placa de circuito impresso. Vamos montar uma fonte regulável. Tudo bem? Então vou entrar com uma apresentação aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha aí. Nós temos aqui na tela, todo mundo acho que está vendo a apresentação, né? Nós vamos entrar aqui na apresentação. Nós temos aqui o desenho da placa de circuito impresso. A plaquinha de circuito impresso que vocês compraram, que de um lado ela é cobre, do outro lado é fenolite. Nós vamos fazer esse desenho aqui, ó, nela. Então, já vou mostrar o material que nós vamos usar. Estou mostrando primeiro para vocês a placa, né? O desenho da placa. Então, esse lado onde eu estou circulando aqui com o mouse, ó, é o lado do cobre, onde nós vamos fazer esse desenho e depois furar essa placa onde estão esses pontinhos aqui, que são os furinhos, onde os terminais dos componentes das pecinhas vão entrar aí e vão ser soldados nessa trilha. Onde está em preto, vai ser pintado com a caneta preta, uma caneta de retroprojetor. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ler o nome dela. Marcador para retroprojetor, ou uma caneta de escrever em CD, de marcar CD, é a mesma coisa. Nós vamos pintar a parte cobreada com esse desenho aqui, que é o desenho da nossa fonte de alimentação. Depois de desenhada, nós vamos corroer. Então, onde está pintado, onde está desenhado com a caneta preta, o ácido não vai corroer. Vai ficar a trilha de cobre. E onde estiver sem pintura, vai ser todo corroído pelo ácido e vai levar o cobre embora. Então só vai ficar cobre nas desenhos onde estão essas trilhinhas pretas aí. Que é preto porque nós vamos pintar com a caneta. Depois nós vamos passar um bombril, vai ficar tudo brilhante de cobre. E o desenho abaixo é a parte de cima da placa, onde vão ser colocados os componentes de alimento que nós vamos montar essa fonte. Tá certo? Então, estou mostrando para vocês aqui o desenho. Eu vou sair da apresentação para a gente ir lá para... Olha aqui. Então, nós vamos precisar de uma plaquinha de cobre. De um lado, ó, ela é fenolite. Tá vendo? De um lado, ela é uma fibra, fenolite. O outro lado, dá até para ver aqui, ó. Ela tem uma camadinha de cobre, que cobre esse lado aqui dela, ó. Uma camadinha de cobre. O outro lado é fenolite. Vamos precisar de uma caneta que marca bem, tipo uma caneta marcador de retroprojetor, ou uma caneta que escreve em CD. Compre em qualquer papelaria, já falei isso para vocês, não é caro. Vamos precisar do ácido percloreto de ferro, que é para corroer a placa. Essa quantidade de ácido a gente dilui em meio litro de água, que dá para vocês fazerem muitas placas. Vocês vão guardar isso depois numa garrafa PET, né, e vão poder usar para fazer muitas placas. Porque esse ácido corrói, que é derivado do metal, do ferro, mas não do plástico. Então pode guardar numa PET. Vamos precisar de um bombril, tá, para poder limpar a placa. Depois nós vamos furar essa placa, vai precisar de uma broquinha bem fininha, de uma furadeira pequenininha, de uma furadeira normal, ou até de um preguinho bem fininho e bater com martelo, mas uma furadeirinha com uma broquinha bem fininha é muito mais prático. Então, esses são os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês, ó, coloquei o multímetro aqui na escala, olha aqui, ó,
na escala de apito, né, na escala de ohms, de diodo, onde ele tem um apito sonoro, olha só. Ó, tem um apito sonoro. E nós vamos medir essa placa. Ó. Eu vou encostar a ponta do multímetro aqui e a outra aqui. O que aconteceu? Conduziu e apitou. Vou soltar. Então ela é todinha de cobre, ó. Esse lado é todinho de cobre. Tá vendo? Ela conduz. E do outro lado é fenolite. Ó, não conduz, ó. Não conduz. Então ela tem um lado que é condutivo, que é o cobre. Ó, conduziu. E outro lado que não conduz, que é o fenolite. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos precisar daquele desenho, tá? De preferência, vocês precisam do desenho num papel, e aí você vai pegar aquele papel e vai colocar em cima desse cobre, com um pedacinho de carbono, tá? Com um pedacinho de carbono. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Está claro? Está simples? Está complicado? Me ajudem aí a saber se vocês estão entendendo. Eu acho que estou entendendo, né? Eu acho que está simples. Vamos lá. Então, vocês vão pegar a plaquinha de cobre. O processo eu vou explicar todinho primeiro, depois nós vamos fazer. Nós vamos pegar a plaquinha de cobre. Vamos pegar este desenho aqui, ó. Este desenho aqui, ó. Tá vendo? E vamos recortar o pedacinho de papel. Quem tem habilidade de desenho pode fazer na mão. Mas quem não tem, recorta esse pedacinho de papel, vai colocar esse desenho sobre, em cima da plaquinha, aqui, ó. E vai colocar uma folha de carbono embaixo. E aí você vai pegar com papel em cima da plaquinha e uma folha de carbono. Então você vai pegar um lápis, a caneta, e vai marcar todo esse desenho em preto aqui, ó. Vai fazer umas bolinhas onde tem o furinho, né? Vai fazer umas bolinhas onde tem o furinho, vai riscar onde tem as trilhas, vai copiar todo esse desenho, vai passando por cima desse desenho todo, que lá na placa de cobre embaixo, o carbono vai marcar tudo isso. O carbono vai marcar todo esse desenho que vocês vão estar passando por cima deste. Depois que vocês passarem o lápis ou a caneta por cima de todo esse desenho, com a folha de carbono no meio, entre a placa e esse papelzinho, esse desenho vai sair, vai ficar todo marcado com carbono aqui nessa plaquinha de cobre. Aí vocês vão pegar a caneta preta e vão pintar. Só que antes de fazer tudo isso, eu fiz propositalmente. Olhem só essa placa, como ela está. Olhem só. Ela está com umas marcas. Eu vou até fazer uma marca legal nela agora aqui, ó. Vou pôr meu polegar aqui. Ó, ela fica com as marcas da impressão digital, do óleo da nossa mão. Pode ver que essa placa, olha quanta marca. Tem uma marca de um adesivo aqui. Ela está toda marcada. Então, isso vai dificultar a corrosão com aço. Então, eu comecei a pintar, mas está errado. O que vocês têm que fazer? Antes de utilizar essa placa, ó, vocês vão pegar um bombril e vai fazer isso. Olha só como fica. Vão passar um bombril em toda essa placa. Vou mostrar a diferença para vocês. Olha a diferença de onde, ó, eu passei o bombril e onde eu não passei o bombril. Ela está opaca aqui, ó. Ela está opaca aqui, ela está brilhante. Tá vendo? Então, essa parte opaca, a hora que eu colocar no ácido, ela vai dificultar a corrosão do cobre, porque está toda marcada com óleo da nossa mão, com um adesivo que estava grudado aí. E aí vai ser ruim de corroer. Então, o correto é você pegar o bombril e fazer assim, ó. Passar o bombril
toda a placa. Tirar toda e qualquer marca que essa placa tenha. Até a sua marca de dedo. Depois que você fizer isso, não adianta, ó, tá aqui a mãozona aqui. Olha como ficou a marca do meu dedo aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Ficou a marca do meu dedo. Então eu teria que pegar na lateral da placa e passar o bombril para não marcar essa placa de novo. Para deixar esse cobre bem limpinho. Ó, e pegar como eu estou pegando agora. Nas laterais da placa. Olha como ela ficou limpinha. Então, em primeiro lugar, temos que fazer isso. Limpar essa placa. Eu dei uma esbarrada aqui no fio, ó, quase derrubei o celular que está filmando a placa. Então, o correto é isso. Você pegar... Vocês estão me ouvindo? Pessoal, eu não preciso de um retorno de vocês. Estamos ouvindo, sim. Sim, professor, estamos ouvindo. Eu também. Uma pergunta. Eu começo a falar e tem algum problema no áudio e aí ninguém ouviu nada. Então, o correto é pegar a placa, primeiro passo. Limpar a placa com bombril, como estou fazendo aqui. Depois da placa bem limpa, sem marca de dedos, eu vou começar a desenhar nessa placa. Então, eu tenho duas opções. Eu pego aqui o papel, na folha da nossa apostila, a página número 50, mas eu mandei esse arquivo para vocês no nosso grupo do WhatsApp também, tá? Esse desenho aqui. Vocês teriam o melhor para fazer isso é copiar esse desenho, tá? Copiar esse desenho. E esse desenho copiado. Depois que estiver com a placa bem limpinha, que você já limpou bem com o bombril, né? Deixou a placa bem limpinha, sem marca de digitais, nada. Você vai pegar, vai recortar o papel onde está o desenho do circuito. Vai recortar assim, ó. O papel um pouquinho maior do que a placa, para colocar em cima da placa. Percebam? Para colocar em cima da placa, ó, o papel um pouquinho maior. Onde dá para você com o durex prender do outro lado e deixar o papel sobre a placa de circuito impresso. Pode ver que a placa, o desenho é um pouquinho menor que a placa, só que o recorte do papel é um pouquinho maior que a placa. Para que nas bordas você possa colocar o durex aqui e deixar o desenho sobre a placa, para poder fazer a cópia. Com o papel já recortado, com a placa limpinha, com o durex colado, vou colocar uma folha de carbono aqui, vou descer o papel, colocar um outro durex aqui, prender outra ponta, e aí eu vou pegar o lápis ou a caneta e vou ir traçando em cima do desenho já feito, ó. Vou traçando, vou marcando cada bolinha dessa, vou fazendo uma bolinha, fazendo a trilha, fazendo a bolinha. Então eu vou transferindo o desenho desse papel através do carbono para a placa. Para depois eu poder pintar essa placa e depois furar essa placa. Tá? Então olha, eu vou, cada bolinha dessa, chamada de ilha, eu faço uma bolinha, faço as trilhas. Chego aqui, ó, são duas bolinhas. Aqui são mais duas bolinhas ligadas, faço a trilha. Né? Eu vou fazendo o desenho. Para depois, com a caneta certa, com a caneta de marcar, de retroprojetor, com a caneta certa, eu vou pintar a placa diretamente, a placa de circuito impresso. Então eu vou traçar aqui com carbono, depois eu volto mostrando a pintura. Ah, mas como fazer a placa, então, se eu não tiver o carbono? Né? Então mostrei com carbono, vou mostrar sem o carbono como você faz. Então você vai fazer em cada bolinha dessa, cada pontinho desse é um pontinho onde vai ser chamado de ilha, onde vai entrar o terminal de um componente, de um fiozinho, né? Então você vai fazer um furinho aqui com a pontinha bem fina. Aí você vai com a caneta preta, com a caneta marcadora de retroprojetor, tá aqui, ó,
focar bem. Ó, caneta marcador para retroprojetor, né? Você vai daí em cima do furinho colocar a ponta da caneta, olha como vai ficar todo marcado os pontinhos. E depois você com o desenho fora, você vai ligando esses pontinhos conforme o desenho da placa, conforme esse desenho que estou mostrando aí. Aí você vai ligando esses pontinhos e vai fazer um desenho em cima dessa placa. Ó como ficou tudo marcadinho ali, onde tem furinho, né, que seria as ilhas, ficou tudo marcado a placa. E agora nós vamos fazer a ligação de pontinho a pontinho e fazendo a pintura com a caneta. Eu vou fazer aqui e mostrar para vocês. Olha como está ficando o desenho. Então eu fui fazendo o que eu falei, fazendo uma ilhazinha em cada pontinho daquele e traçando as ligações conforme o desenho. Tá vendo? Então eu não terminei ainda, eu só parei para mostrar para vocês. Então eu vou mais ou menos, o importante é ligar corretamente, por exemplo, esse ponto a esse ponto, somente esses dois pontos. Olha, que é este ponto e esse ponto, interligados, como em cima, né? Ligar corretamente os pontos. Então mesmo sem o carbono, dá para fazer da maneira que eu expliquei agora. Então vamos terminar esse desenho, para depois corroer essa placa, furar e deixar a placa pronta. Olha a plaquinha terminada. Confiram, o desenho tem que ser igual ou parecido. Você não pode encostar uma trilha, por exemplo, essa trilha está encostada nessa trilha, porque elas são separadas aqui, ó. Então o desenho tem que ser igual, por exemplo, aqui, ó, e essa ilha não está encostada nessa ilha, porque aqui mostra separado, ó. Exatamente, então você tem que fazer um desenho similar. Não precisa estar perfeito, mas é importante que as trilhas estejam bem pintadas. Ó, pode até escrever seu nome, escrevi fonte, escrevi a data. Tá vendo? O desenho tem que ser similar, com as trilhas bem traçadas, porque agora vai ser a hora de colocar no ácido, corroer. O ácido vai corroer onde não está pintado. Então onde está cobre, o ácido vai comer tudo, vai ficar somente onde está pintado, que aí vão ser as trilhas da nossa placa do circuito impresso da fonte, tá? Então é dessa maneira que tem que ficar, usando carbono para fazer o desenho, ou fazendo como expliquei agora dessa maneira, tá? Importante é fazer o desenho e a placa poder ficar com as trilhas perfeitas. Então nosso próximo passo agora vai ser fazer o ácido, tá? Que é esse ácido aqui, ó, percloreto de ferro. Nós vamos diluir essa quantidade em meio litro de água, tá? Cuidado que o ácido ele não vai corroer sua mão, mas ele vai manchar sua roupa. Então usar uma vasilha de plástico, não pode ser uma vasilha de ferro, de plástico ou vidro. Colocar meio litro de água e aí colocando o ácido aos poucos e mexendo com uma colher de plástico, tá? Não de metal, ou com um pedacinho de madeira. Depois de um recipiente, você pode usar uma meia garrafa PET cortada, qualquer pote de sorvete. Então, diluir em meio litro de água esse percloreto de ferro, para depois colocarmos a nossa placa pintada dentro do ácido para que seja corroído o cobre e ficar somente as trilhas onde foi pintada. Muito bem, já estamos aqui com a nossa placa, com a placa já desenhada conforme o projeto do placa de circuito impresso. Então o projeto que nós vamos montar é uma fonte. Então com o projeto, com o desenho da placa, já transferimos esse desenho para a placa, para o lado cobreado. Agora nós vamos corroer essa placa. Para isso vamos pegar aqui meio litro de água num recipiente de plástico, o percloreto de ferro. Aqui acompanha as instruções dele, bem claro, meio litro de água. Colocar todo o conteúdo na água, mexer com um pedaço de madeira ou plástico, vai sair uma leve fumacinha, porque vai aquecer um pouco essa água com esse percloreto. Você vai colocar daí a placa na solução e vai mexendo essa placa de vez em quando, tá? Então essa placa aqui, eu coloquei aqui um pedaço de durex, podia ser um barbante, num furinho, e vou mexendo de vez em quando ela dentro da solução,
até ela corroer totalmente. Depois disso, é só tirar a placa da solução, lavá-la e passar um bombrilzinho para ver as trilhas. Então vamos montar aqui, vamos colocar a solução na água. Muito bem, então vamos lá. Vamos colocando a solução na água, olha lá. Aos poucos, tá? Aos poucos, vamos colocar a solução na água. Parece uma cor de ferrugem, né? Ó, colocamos toda a solução na água. Não vamos guardar essa solução, tá? Não vamos guardar. Ela tem que ser utilizada toda. Agora, com um pedaço de madeira que eu separei aqui, nós vamos mexer essa solução, ó. Estou mexendo essa solução. Não tem problema no plástico. Olha, pode perceber que está saindo uma fumacinha. Vocês estão conseguindo ver? Está saindo uma fumacinha. Esquentou a água, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Ó, uma leve fumacinha saindo. Porque esse percloreto está agindo com a água, tá? Então não pode ser um copinho de plástico fininho. Tem que ser um recipiente como grossinho, como essa vasilha de sorvete, ou um pote de vidro. Não pode ser algo tão fininho, tá? Olha só. Se pingar na roupa essa solução, vai manchar a roupa. Não sai mais, tá? Então cuidado para não sujar. Então eu tenho um paninho do lado aqui reservado que eu vou colocar. Aí o ideal era esperar essa solução esfriar um pouquinho, que ela tá quente, tá? Ó, esquentou, tá saindo uma fumacinha. Aí vamos colocar a plaquinha dentro dessa solução e mexendo de vez em quando e vendo. A hora que todo o cobre for corroído, vai ficar só as trilhas que estão pintadas. Aí podemos retirar. Depende da sua solução, se for mais forte ou mais fraca, pode levar aí 10 minutos, 15 minutos, né? Já já eu volto com vocês. Vejam só, agora eu vou colocar a minha plaquinha dentro da solução, ó. E vou deixar ela aqui dentro. Coloquei esse durex para poder puxar. Então de vez em quando eu vou fazer assim com ela, ó. Eu vou mexer um pouquinho e deixar lá dentro, tá? Olha só, deixei o durex grudado ali, ela tá lá dentro. De vez em quando eu venho, mexo um pouquinho para que ela possa ir saindo o resíduo, né? E vou vendo. A hora que ela tiver já com todo o cobre corroído, só vai ficar o cobre onde foi pintado de preto. Que como o ácido só corrói metal, ele não vai corroer a tinta. Mas todo o metal do cobre que está sem pintura vai corroer. E eu vou mexendo aqui, a hora que estiver pronta eu volto com vocês. Vamos ver como está ficando. Olha, eu vou tirar. Olha aqui, já saiu quase todo o cobre, tá vendo? Ó, tá quase todo o cobre, ó. Então vai mexendo assim. Vai saindo, ó, já ficou fenolite na maior parte, só tem um pouco do cobre embaixo. Tá vendo? Ó, vai fazendo assim, ele vai soltando. Mais uns 5 minutinhos aqui resolve. Vamos ver agora. Ah, perfeito, ó lá. Corroeu tudo. Então só dá mais um banho aqui para tirar algum excesso. Perfeito, a placa correu toda, ó, só ficou o fenolite e a pintura em preto. Agora eu vou lavar essa placa bem lavadinha com água e sabão. E depois nós voltamos com a placa já corroída. Olha como está ficando a placa. Eu estou agora com um bombril limpando a tinta. Olha, onde ficou pintado permanece o cobre. Onde não ficou pintado, corroeu todo o cobre. Então eu vou limpar toda essa placa, deixar ela bem limpinha. E nesses pontos, como nas ilhas aqui, ó, eu vou fazer um furinho aqui, 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 vou fazer um furinho aqui. Onde eu fiz a ilha, eu vou fazer um furinho com a furadeira, com a broca bem pequenininha. Vou furar tudo. Aí a placa vai estar pronta para poder receber os componentes de um lado e receber a solda desse lado cobreado. Tá? Então eu vou terminar de limpar a placa agora. Olha a plaquinha. Estou furando já ela em cada ilha que nós desenhamos. Estou furando. Estou usando uma broquinha de 2 milímetros.
A menor um pouco é muito fininha e quebra à toa. 2 milímetros é o máximo que você pode usar. Se você usar maior, fica um buraco muito grande. Então tem que ser essa, no máximo 2 milímetros, tá? Um pouco menor que 2 milímetros é melhor ainda. Então cada ilha essas bolinhas, eu vou fazer um furinho com a broca. Para depois vai ser os buraquinhos onde os componentes vão passar. Olha, a plaquinha está ficando pronta. E depois dela pronta, toda perfurada, nós vamos fazer a montagem da nossa fonte regulável. Com a placa toda perfurada já, todas as ilhas perfuradas, nós vamos partir para a montagem do circuito, que vai ficar para a próxima aula. O importante é que cada trilha dessa conduza dentro da sua trilha. Por exemplo, esse ponto, ele começa aqui, desce aqui, tem que conduzir até aqui. Este ponto, por exemplo, ó, ele tem essas duas ilhas, tem que conduzir por aqui. Se a sua trilha ficou falha, o seu ácido ficou forte, você deixou muito tempo, pode ser que ocorreu quebra nessas trilhas. Aí nós temos que consertar com estanho. Tá? Essa placa, por exemplo, ficou 12 minutos no ácido e corroeu assim. Tá, então, se todas as trilhas estiverem boas, podemos medir com multímetro para confirmar se ela está boa. Aí sim partimos para a montagem do circuito.